Será que de repente existe alguma explicação? No jogo derradeiro do Brasil na Copa do Mundo, a gente teve a falsa impressão de que a seleção brasileira estava dando a posse de bola para a Noruega. Porém, com o passar do tempo, ficou claro que a seleção não tinha uma outra alternativa a não ser ver a Noruega com a posse de bola. Mas esse episódio aqui a gente tem alguns elementos a mais para discutir. De onde veio essa atual fase do futebol brasileiro? É isso que a gente vai tentar descobrir a partir de agora. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Muito bem, para falar de um assunto, né, bastante complexo, complicado, tá todo mundo de ressaca, tem 2 noites que eu não durmo, tudo por causa da seleção brasileira do senhor Carlo Ancelotti. Eu tenho a grata honra, mas é honra mesmo, de primeiro receber 2 amigos e um outro amigo que na realidade é uma lenda da crônica esportiva local. Não, muito pelo contrário, quando se fala em Leonardo de Brito, esse homem, né, tem um trabalho reconhecido muito longe daqui. Pernambucano de nascença, veio para Bauru com 4 anos, Léo. 4 anos. Léo, seja bem-vindo, obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Vai ser bacana. Nós vamos prosear gostoso, de maneira mais serena, mais ponderada. Okay. Vamos tentar analisar as raízes do que está acontecendo com o futebol brasileiro. Okay. Posso puxar primeiro de tudo palmas do Léo? Lógico. Cara, um mestre aqui, aprendi muito, li muitas crônicas do Léo, notícias. Obrigado, viu, Léo? Como forma de reconhecimento mesmo. Jarbas Soares, que é o cérebro de um noticiário que eu tenho a grata honra e, assim, satisfação de apresentar, chamado Esporte Record Paulista, que hoje é um sucesso graças ao trabalho de Jarbas Soares. E de Luiz Beltramin também, porque quando o Jarbas dá DN, Luiz Beltramin assume a bronca. E aí esse time hoje que na Record Paulista, né, faz o Esporte Record Paulista. Claro que eles fazem outras coisas também, mas eles estão juntos de segunda a sexta no 2 a mais na 96 FM, cuja camisa também tem a grata satisfação de vestir. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, meu. Valeu, meu irmão. Obrigado pelo convite, Colim. Mais uma vez, estamos juntos. Você está acompanhando a gente pelo YouTube, obrigado. Vai lá, entra lá. E aí, Colim, sem um acento.com.br, tá tudo junto. Aí de lá você vai para as redes sociais, segue a gente lá no... tem Deezer, tem Spotify também, tem as plataformas de áudio. Então, pelo site, você tem a possibilidade de ir para onde você quiser. Você vai para onde você quiser. Você já quer ir direto no canal no YouTube? Vai, procura a gente lá que tá tudo bem. Mas eu recomendo dar uma passadinha no site para você ter acesso ao conteúdo que a gente já produziu até aqui. Estamos pertinho, mas assim, há alguns dias de completar 1 ano. E aí, Colim vai completar 1 ano. E aí de lá você vai para onde você quiser. Se inscreva para receber lá. Não, o negócio do sininho. Né? Você se inscreve para receber as notificações, etc. E aí você siga a gente por gentileza. E para você que de repente não consegue ver, na segunda... a Siri. Siri é legal, a Siri, né? Quer participar. Quer participar. Quer dar a opinião dela. Manda ela na parede. E para você que de repente não tem a possibilidade, tá meio sem tempo, etc. E aí na segunda-feira, a noite da sua segunda-feira é mais tranquila, então você vai ligar o rádio em 101,3, nas ondas fortes, potentes e competentes da Top FM. Eu gosto de falar isso. Da Top FM, você tem o episódio todo ele reproduzido das 9 até as 10 da noite. E é claro, mais uma opção para você acompanhar o nosso E aí, Colim. Leonardo de Brito, começando, claro, com você. Ô, Léo, o que aconteceu nessa Copa do Mundo não é resultado de agora. Sim. Nós tivemos um ciclo cuja culpa a gente pode botar talvez 70%, 80% na dona CBF, Sim. que fez tudo errado, que lá virou uma zona. E aí a gente tem inúmeros fatores, diferentemente, por exemplo, da Argentina, que tem um ciclo longo, e mais ainda a França, que está 14, quase 15 anos como técnico. Então, assim, com a sua experiência, com a sua visão privilegiada, o que está acontecendo agora não é agora. Já vem de antes para você? Vem de longe. Tem uma música do Milton Nascimento que diz, nada será como antes, né? É geral, não é só futebol não, viu, Colim? Lógico que a gente lamenta que o futebol é a paixão do brasileiro, né? Mas basquete. O Brasil foi 2 vezes bicampeão do mundo. 58 e 62. Acabou. O feminino nem se fala. Vôlei. A época do Giba, do Max, foi 8 vezes seguida vencedor da Liga Mundial. Do tênis. Quando o Ju Fonseca chega numa quarta de final, faz uma festa da uva. Pô, o Guga foi campeão 2 vezes no Aberto da França. Thomas Koch, Mandarino. Marista Bueno, 2 vezes campeã de Wimbledon. No boxe.
Eder João foi campeão dos Pena, do Galo, e assim por diante, sabe? Nada será como antes. Infelizmente é assim. Agora, está faltando organização. O brasileiro tem muita malícia, talento, isso ele tem. Ele ganhou as Copas de 58, de 62, 70, 74, 2002, mas na base da malícia. Não foi da força, não foi de organização, nem da força física. Hoje em dia, o que vale o futebol? Uma coisa mudou muito. Antes era da técnica, na malícia. Agora parece que vem a força física, depois agora da psicologia, entendendo? Mas está faltando organização. Isso é velho. Tinha um jogador, ex-jogador do Santos, chamava Fiotti, e tinha o Getúlio também. Isso na década de 60. Eu conversava muito com ele, né? Davi, que acabou casando com a irmã do Pelé, a Lúcia. Ele dizia, o Santos, vocês falam do Santos? O Santos é o time mais desorganizado que tem. E ele falou, é organizado dentro do campo para saber jogar. Ia viajar, o cara com a meia preta, com a meia branca, esquecia a bagagem do aeroporto. Não tem organização. O brasileiro não tem organização, sabe? Não é como o país, Estados Unidos. Europeus, Veja bem, até a matéria de educação física não tem mais nas escolas, entendeu? Não há mais incentivo. Eu chego outro dia e pergunto para a Suzete, como é que está o seu basquete, a escolinha? Ah, Léo... Suzete Bauruense. Sim. Está fraco, Léo. Já tive uns 200 alunos, tem uns gatos pingados. A garotada hoje em dia só quer saber de videogame, celular, aquele negócio todo, está entendendo? Está complicado. Falta organização, falta mais seriedade. Tem certas coisas, não é lamentar agora, antes você achava legal, agora você não acha. Mas, por exemplo, para anunciar uma convocação de jogadores, aquele showzão todo, leva a família para a Copa do Mundo, mulher, papapá, 3 dias de folga, muita mumunha, sabe? O time de futebol, o torcedor vai lá dar tchauzinho no ônibus. Tem certas coisas que antigamente não tinha esses lances. Para você não dá para concordar com isso. Agora, um trabalho sério, quem sabe o Brasil pode resgatar aquele futebol. Eu sei que é duro, nós estamos abargando um jejum de 24 anos sem o título máximo. E vamos agora para 28 anos. Para 28 agora. Em 30, 2030, eu levava muita fé no Ancelotti. Aí ele devia botar o Neymar desde o início e outra, armou o time num esquema ultra defensivo. A Noruega deitou e rolou. Ultra defensivo. Ganhou como quis e quando quis, sabe? Já que você está no assunto, e aí a gente já vai colocar os parceiros na jogada, me deu a impressão no primeiro tempo que a seleção brasileira estava dando a posse de bola para a Noruega como uma estratégia. Me deu essa impressão. Porque o Haaland estava isolado, ele estava muito bem marcado, ele não pegou na bola. Ele pegou 3 vezes que ele se apostou. Mas assim, no primeiro tempo, me parecia uma posse de bola falsa. Aquela que não produz nada, fica tocando de lado e o Brasil conseguindo jogar, mas ainda reativo e não proativo. Ultra defensivo, como você falou. Será que aquilo lá não era uma estratégia, sim, a realidade do futebol brasileiro, Léo? Não é mais como antes, não existe craque como antes. No último craque que nós tivemos. Eu falei do basquete, do vôlei, não existe música como os Beatles, do rock, nem samba como o Léo Rosa. Você está entendendo? Acabou os talentos. A Venezuela era saco de pancada do Brasil. O eliminatório ganhava de 7-0, 8-0, agora joga no mano a mano. O Brasil não é mais favorito contra a Venezuela, não. Entendeu? Sim, uma queda muito grande do nosso futebol. Há outras raízes. Precisa fazer um estudo muito forte. Para promover alterações. Muita alteração. Eu tenho medo que não haja ambiente nem vontade para promover essas alterações. Jarba Soares e Luiz Beltramin, quero ouvi-los. O negócio é o seguinte. O negócio não é agora. Não é agora. Não é agora. Eu vou com o Léo nesse sentido de, amanhã não será como antes mesmo. O problema é que o antes de muitos jogadores não tem se tornado presente nem futuro. O Brasil nunca teve um programa de formação de jogadores de tênis, um programa de atletas do basquete, da Fórmula 1, que a gente há muito tempo não tem também uma vitória. Nunca teve. Sempre foi na base do empírico, da criatividade, do talento. Em todas as Copas que ganhou. Lá de 58, 62, 70. Sempre foi no talento. Agora, nós não temos o diferencial do talento. Planejamento. Para você ter
Olha que maluco isso. Para você ter a volta do improviso no gramado, você precisa ter organização fora do gramado, coisa que nunca tivemos. Agora eu pergunto, o que está acontecendo que não surgem mais jogadores? Nós estamos fazendo um futebol tipo exportação. Estamos lá na base fazendo jogadores para vender. Hendrick, exato, para a gente poder... O cara grande e forte que joga pela lateral que vai ser vendido por uma fortuna. Porrada, velocidade e obediência tática. É isso que para a gente poder vender. Ou seja, nós viramos um futebol europeu da Shopee. A gente está imitando, porque o europeu inventou esse negócio para combater a nossa criatividade. O europeu inventou isso para poder combater o futebol brasileiro. E o brasileiro tenta emular o futebol europeu, vai jogar contra eles jogando como eles, não vai dar certo. Agora, por que não surge? Por que não surgem mais? O que está acontecendo lá na base que o moleque do terrão não consegue fazer um treino sequer num time grande, não consegue ir para uma peneira? Quantos intermediários, quantas barreiras tem para que o talento chegue até a categoria principal? Até onde ele possa se desenvolver. Até onde possa chegar. E aí? Cara, nossa seleção realmente é tão ruim assim? Nossa seleção é pior do que a do Japão? Nossa seleção é pior que a da Noruega, será? Será que é só o talento que está faltando ou será que está faltando um pouco de sangue no olho, um pouco, sabe, de comprometimento com aquilo que está sendo vestido? Você citou aqui a França, e quando você falou, eu fiquei pensando. A França tem o técnico Deschamps, que está desde 2002, se não me engano. De 14 para 15 anos já. 14 para 15 anos. E ele já era da seleção antes, ele foi campeão em 98. Ou seja, você tem uma cultura de seleção francesa que vem lá de trás. Você vem trazendo isso, uma cultura de um pensamento vencedor que vem vindo. O Brasil tem isso hoje? Ou a gente joga um Ryan, primeira Copa do Mundo, vai lá, se vira e tudo mais. É desse jeito. Não está faltando uma cultura que seja trabalhada ao longo dos anos para que lá na frente a gente possa vencer. E o mais curioso, veja que coisa doida que está acontecendo. O Ryan, quando ele é substituído, depois nós vamos falar especificamente desse jogo e da Copa do Mundo, mas antes, né, até para a gente se propor a falar das raízes. O Ryan, Léo, é jogador para pegar essa bola do lado direito, ou no meio, quando ele jogava aqui, ele tinha essa característica, pegava e ia para cima e ele tinha uma pancada de canhota. A principal característica do Ryan foi ajudar o lateral. Não pode tirar o Ryan. O Ryan não foi uma no fundo. É verdade. Ele não foi uma no fundo. Ele não abriu uma para a canhota dele para soltar uma bomba. E aí nós falamos do Ryan que estava ajudando o Danilo a marcar. Pois é. Alguma coisa está muito errada nessa lateral. Né? Não, o Ryan foi bom para ajudar o assistente lateral. Assistente lateral, brincadeira. Eu lembrado da colina do programa que está faltando um craque no futebol brasileiro, não tem mais. França tem o Mbappé, Dembélé. Argentina mesmo. Aquele Rabiot absurdo. Na Noruega. Tem o Kane na Inglaterra. O Bellingham na Inglaterra também. É a dupla sensacional. Quer dizer, quem é o cracão no Brasil? Não tem. Por que a água do Brasil ficou ruim? De repente parou de nascer craque. Vocês querem entrar no assunto Neymar já ou vocês preferem deixar para depois? Vamos deixar para depois? Vamos, porque tem muita coisa. Mas assim, só um pitaco. Está sendo muito desonesto de novo o que está acontecendo. Né? Parece que... hoje eu falei isso até no Esporte Record Paulista. Esse cara, ele é massacrado por duas razões. Sim. Uma delas é a preferência política, que ele declarou uma vez, nunca mais fez, se arrependeu. Eu não confundo nunca uma coisa dessa. Né? Eu também não tenho nada a ver com a preferência política dele, mas para mim é um craque. Sim. E depois eu até vou demonstrar uma certa tristeza que eu estou sentindo agora. E a outra, Léo, que provavelmente pouca gente fale, é que o pai dele, enquanto o Neymar ia sendo preparado para ser o que foi, mesmo que tenha faltado o título de Copa do Mundo, o pai começa a se preparar para gerir a carreira do filho. Então, essa gestão familiar não permitiu, primeiro, subserviência à cartolagem dominante do futebol, empresários, por exemplo, então não teve isso, não teve subserviência a emissoras de televisão, e o pai fecha tudo. E por isso... Talvez esse tenha sido o principal motivo para que ele fosse tão odiado, especialmente pela crônica. E isso aconteceu. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto.
Mas como é que eu sei? Porque eu tenho amigos lá na Sim, sim. imprensa lá de Santos e que Sim. isso é comentado já, né, desde quando ele começa a surgir. Mas daqui a pouco a gente fala então. Não, você lembrou bem esse negócio aí? Por exemplo, Brasil campeão de 58, Feola. O filho dele estava lá? Não. Em 62 foi Amoré Moreira. Estava lá o filho dele? Não. Zagallo em 70, o filho estava lá? Não. Parreira, 94, campeão mundo. O filho dele estava lá? Não. 2002, Filipão. O filho dele estava lá? Não. Sim, Luciano bota o filho dele, o Tite bota o filho dele. Mas... Tudo em família. Bota Tudo em filho como família. auxiliar. Falando do pai do Neymar. O Tite Por aí também mesmo, foi, por aí mesmo. devia ter por contrato algum E veto o pai segurou tudo com a família. Tanto que hoje eles são bilionários. Sim, sim. Eles montaram uma estratégia e eles são bilionários. Bilionários. O Neymar vai parar já já. Ele Sim, não sim. deve durar provavelmente mais do que esse ano. Sim, sim. Eu acho que não deve. Para mim, né, eu tô até com medo que ele pare já. Não sei nem se volta Né? ao Santos. Eu acho que tem uma temporada nos Estados Unidos, talvez. Não sei, enfim, vamos não ver. dá para saber Vamos ver. ainda. Né? Mas enfim, daqui a pouco a gente fala do tema Neymar, que não adianta, é um tema sempre muito complexo. Ô, Léo, vamos voltar nas raízes. Sim. Você cita com muita propriedade aquele futebol que você viu aqui, o Noroeste, né? Que, a gente, Isso, né? Que exatamente. você acompanhou tão de perto. Futebol Né? romântico, velho. Jairzinho aqui, Isso. entrevistar o Pelé, que você entrevistou Sim, várias sim. vezes. Você viu o jogo do Pelé aqui em 66, Sim. que era aniversário dele, foi 4-3, ele fez 3 gols. 3 né? eu Toninho Guerreiro. E o Toninho Guerreiro, você vê 2 bauruenses. Ai, que coisa. Vamos analisar mais, Léo, fazendo comparações a respeito desse passado que nos deu tanto e esse futuro que está tirando, inclusive, a nossa essência. Antigamente a coisa era mais simples, né? Lembra da música? Do tempo que Dodô jogava no Andaraí? Lembra daquele negócio? Né? O Léo gosta dessas coisas. Por exemplo, olha, o progresso urbano ajudou a enterrar o futebol brasileiro. Olha o Garrincha, Pelé aprenderam a jogar. Campinho baldio, bola de meia, em frente ao Campo do Noroeste. E o Pelé aqui nos campinhos. Onde era o SESI, era o estado do Noroeste. Em frente era um lugar. Ô, Léo, só deixa eu pedir pra você arrumar o boné, pra aparecer mais seu rosto. Aí, garoto. Então, Continua, por gentileza. Então, o Pelé joga com bola de meia. Primeira chuteira que ele ganhou no Ameriquinha, um time de Curuçá. Curuçá é Vila Dutra, chamava Curuçá. Chamava Curuçá. Curuçá, Coreia. Tinha a Guerra da Coreia, disse que ia lá. Ia namorar lá, os meninos de lá, lavava pau, chamava Coreia. Então, o progresso urbano ajudou. Agora, tem um jogo que eu assisti de uma Copa Big Boys aqui em Bauru. É Big Boys, uma coisa assim. Da CBF é Big Boys. É Big Boys. Categoria sub-11. O técnico falar pro garoto: ô menino, o galera na ponta esquerda, você não deixa o lateral avançar, não, viu? Ele tá avançando, marca ele. Quanto que o atacante tem que matar o defensor? Quer dizer, Você acha que é aí que nós começamos a perder a nossa essência? por aí, criançada, esses papos furados, ensinando o garoto, líbero, você vai jogar de líbero, o garoto, nem sabe o que é isso, rapaz. É isso aí, essas mumunhas, essas coisinhas, todos esses moderninzinhos. Vou passar uma coisa para vocês dois. Teve uma declaração do Ademar, lembra dele? Ademar, centroavante Canhão, do São centroavante de São Caetano. Sim, O sim. kicker. Sim, sim. O Ademar, ele estava contando, ele contou em algum programa de televisão que eu não sei qual é. Até pegando como gancho isso que o Léo estava falando, ele disse que chegou no treino de um time qualquer aí, não sei qual é, e aí chegou o cara ali, o cartola do time, né, tipo, o presidente do time, junto com outro cartola, que seria diretor, olha, dá uma olhada aqui no GPS, e o Ademar vendo o treino, olha, dá uma olhada aqui no GPS, os dados do GPS, dá uma olhada o quanto que essa turma corre, olha o tanto que ocupou espaço. Aí o Ademar virou pra ele e falou assim, escuta, mas não vi um chute no gol. Agora vai com você. Eu vi o Ademar treinando pelo São Caetano, eu estava em São Paulo nessa época, eu cobri alguns treinos daquele São Caetano, cara, treino de finalização, bola no Ademar de fora da área, pau, uma ia fora, nenhuma ia fora, nenhuma ia na trave, era só no goleiro é gol. Muita preocupação com firula, com mapa de calor, com losango da raiz quadrada da hipotenusa, certo? E o princípio básico do futebol, a gente não vê chute a gol. Voltando a falar desse jogo da Noruega com o Brasil, agora com a modernagem misturada. Sabe quando você vai jogar FIFA no videogame e você põe no modo fácil? O Brasil estava no modo fácil para a Noruega. Sabe, o adversário, o computador, você está jogando contra o computador.
O computador não te agride, ele tá lá paradinho. Aí você fica tocando a bola pro lado, tocando a bola pro outro. Aquela posse de bola meio que até ilusória, porque o adversário não te agride. O Brasil foi uma presa fácil, não agrediu, não se defendeu, enfim. Para mim, sinceramente, a seleção brasileira... Luiz, porque na minha opinião, por favor, Léo. a seleção brasileira não estava tão mal assim. O empate com o Marrocos, muita gente achou que foi um desastre, foi ótimo. Não. O Marrocos é um campeonista, é um multicampeão da África. Semifinalista Todo do mundo Catar. tacou pedra quando empatou com o Marrocos. Foi um resultado até bom. Ganhou do Haiti de 3-0, o outro ganhou de 1-0, só o Marrocos ganhou de 1-0 do Haiti de 3-0. A Escócia, essas coisas, mas... É o mesmo nível praticamente da Noruega, viu? Não muda muito, não. Muito não. Falta um Haaland ali. Força, falta um Haaland. Agora, nesse jogo, para mim, o Ancelotti decepcionou. Armou o time defensivo. E o Brasil ficou... Era do jeito, o esquema tático dele, do modo que o brasileiro não conseguia esboçar a saída de bola, deu contra-ataque. Você está entendendo? O segundo gol da Inglaterra, da Noruega, por exemplo... Os caras ficaram 5 minutos tocando a bola. Sem o Brasil tocar na bola. Sem o Brasil tocar morder. Mas vocês não acham vocês acham que o Brasil ele tá numa prateleira acima da Noruega, tirando o fator Haaland? Eu acho que os times são iguais. Eles têm o Haaland. O Brasil ganhou do Japão com um gol no último minuto. Enfim, infelizmente, eu não vejo a seleção brasileira numa prateleira acima da Noruega e até do Japão. O resultado, o campo, até dá para o Brasil lutar pelo classificável. Título. Quer dizer, é o seguinte, difícil, a gente sempre disse isso aí, difícil, né? Mas não impossível. Possível seria o Curaçao, ser campeão do mundo, tipo assim, né? Mas a França, falam tanto, mas a França, para mim, ela não é o que muita gente acha que é. Está entendendo? Ganhou de quem até agora? A Noruega 4-1, time reserva da Noruega. Iraque 3-0. Não pegou um jogão forte ainda não. O Paraguai acabou dando... O Paraguai quase que... Em relação ao Brasil, que a gente está falando aqui, eu acho que a gente não pode demonizar também a modernidade. Eu acho que a modernidade faz parte. Eu tive que progredir muito no futebol japonês, graças ao Zico. Está entendendo? Foi para lá, deu aquele impulso danado ao futebol. Agora, o que me incomoda é uma passividade muito grande no jogo, é você esperar muito o outro time, é falta de combate, é falta de ir pra frente, é falta, sabe, de querer ganhar, atitude, demais, comprometimento ali. Já nós vamos retornar a tudo isso, mas eu antes, enfim, já que a gente passou... Você vê que a gente tá na ressaca, emoção ainda tá... Eu tô um pé da vida, na realidade, eu estou sem brincadeira, 2 noites eu não durmo. E pode me chamar de Neymar Zé, pode chamar o que for, mas eu gosto do cara, daqui a pouco eu vou justificar também, porque aqui mais do que na TV, aqui, esse espaço aqui não tem... Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, que esse espaço aqui, por exemplo, eu trabalho para 3 veículos de comunicação, Record, JC 96. E quando eu estou fazendo o meu trabalho para eles são muito maiores do que eu. Eu tenho que respeitar os interesses deles. Aqui não. Aqui está escrito Colim. Aqui está escrito Colim. Você está entendendo? Aqui está escrito Colim. Então aqui é outra pegada. Mas enfim, já nós vamos voltar. Queria perguntar para os 3, a gente ainda tem um bom tempo, o futebol brasileiro ele sempre foi permeado e teve como um dos pilares uma certa malandragem que imperava dentro de campo e dentro de campo ela resolvia. Porém, nós tivemos, e ainda temos, muito, a malandragem fora de campo. A malandragem da cartolagem. A gestão péssima dos clubes e da CBF. Até que ponto os senhores, e começando pelo Léo de novo, né, até para a gente vir na hierarquia, até que ponto essa pilantragem toda, não punida ou impune, até que ponto você acha que isso interferiu para esse resultado pífio que nós estamos tendo hoje? Vai você. Imagina, por favor. Bom, dizia eu que não existem jogadores mas como antigamente, né? Dirigente também. Político como antes. Trabalho de barro, esse cara aí. No futebol, Eurico Miranda, falava tanto dele. Eu gostaria de ter o Eurico Miranda no meu time, defendia os interesses dele, sabia costurar coisa que faltou muito em Bauru, no futebol de Bauru. Teve um jogo, um ano que o Noroeste caiu, 1981. O Marília botou um volante chamado Manguinha. Foi revelado do Guarani, jogou no Náutico. 5 jogos, era para perder 15 pontos, né? Cada jogo é 3 pontos que perde. Aí caiu o Marília.
Aí o cara, o Lourenço contratou o Valério Perry, advogado, babá. Não é que o Marília ganhou a ração, o julgamento? Ganhou a Era ação. para cair o Marília. Botou o cara suspenso. Era para perder 15 pontos. O Noroeste ficou em último, caiu o Noroeste em 81. Não soube brigar. Não soube brigar. A malandragem do dirigente, coisa. Era Pedro Pavão na época, presidente do Marília, se eu não me engano. Né? Coisa. Essa Falta ausência, dirigente também. Entendi. eu creio Senhores, e aí? que essa ausência de lideranças, Ausência que de liderança. que o Léo Bem citou, lembrado. é fruto da atual geração. A atual Léo, geração... lembra do boné para trás pra aparecer o rosto. Ei, Aí. garotinho. E aí, Milton, vai lá. Eu acredito que o Léo foi cirúrgico. Não temos lideranças, não apenas no futebol, não temos mais lideranças em todas as esferas. É o retrato da atual geração. Você não tendo liderança, você não tem identidade. Você não tendo identidade, você vai querer copiar os outros. O Brasil, repito, o futebol brasileiro está querendo se moldar ao futebol europeu. E não Uma deveria coisa ser que o assim. europeu inventou para ganhar do que éramos nós. Essa malandragem do futebol ficou lá atrás, assim como a malandragem no bom sentido da palavra mesmo, também ficou lá atrás. Não temos uma liderança malandra, brasileira, que conduza o nosso futebol da maneira como nós somos. Então, enquanto a gente não reencontrar essa identidade, que é o improviso, que é o talento, que é a malandragem dentro de campo, e incentivar que isso ressurja, nós vamos continuar imitando os outros. Repito, futebol europeu da Shopee vai perder para o futebol europeu original. Mas você não acha que a gente está avançando em relação a isso? Por exemplo, a gente tem 2 times que estão se destacando nos últimos 10 anos, pelo menos, que são o Palmeiras e o Flamengo. Esse vem se destacando por quê? Porque tem uma gestão diferenciada, porque é uma gestão profissionalizada. Sim. Enquanto isso, o Santos do Léo tá difícil das pernas. O meu Coringão, pelo amor de Deus, tô devendo até... Daqui a pouco os caras estão vendendo um Iaí Colinha aí para ter um dinheirinho a mais. Botafogo com problemas aí, o Vasco sofreu uma intervenção há pouco tempo. Os 2 times gaúchos não estão bem das pernas. O Cruzeiro caiu para a terceira divisão recentemente. Aí o Atlético está devendo bastante. Todos os principais times do país estão com problemas. Mas você tem 2 exemplos que estão se modernizando e estão levando tudo nos últimos tempos. Então talvez o Brasil precise de um choque de gestão, não só na CBF, mas nos clubes que formam os jogadores. Tá muito feio o que está acontecendo no futebol brasileiro. A gente está precisando modernizar pela isso. própria CBF, que não tem A CBF trocou recentemente. Mas não a deriva. O ex-presidente da CBF foi preso, Estava na canetada, esse negócio do Gilmar Mendes dando canetada qualificada. Agora só faltava a CBF dispensar o Ancelotti. Sabe quanto ele vai ganhar até 2030? 320 milhões. Nossa, vai ficar com um patrimônio igual do Léo lá. Leva o Brasil. 320. Leva o Brasil embora, então. É louco. O Santos teve que indenizar Caixinha, Sampaoli, Voivoda. Todo mundo. Essa dívida. Então agora eu acho que eu vou ser o... A gente precisa modernizar a gestão para chegar a algum lugar. Agora eu acho que eu vou ser o... Nossa, agora eu vou pintar o pior dos cenários e vocês 3 que se virem para responder. Eu acho que eu vou ser o portador do caos. Joga aí, joga pelota. Senhores, a mitologia grega fala num processo lá de catarse, né? Que é uma sequência de sofrimentos até você evoluir para um determinado patamar. A mitologia grega Eu nem fala falar, mas eu não sei. É mais ou menos O isso. Sísifo tá rodando a pedra até agora lá, coitado. Tá vendo? Tá rolando. Eu tô falando que eu vou ser o portador do caos. Então, pelo que o Léo disse, uma malandragem necessária era o nosso diferencial. Já os senhores pontuaram que a organização que não permitiria, teoricamente, essa malandragem, essa desorganização está imperando e precisaria entrar no lugar dela certos conceitos de gestão que não combinariam com a malandragem citada pelo Léo. Como é que nós vamos chegar num consenso? Sabendo que nós temos que modernizar e não sei se esse termo existe, honestizar, daqui a pouco não, tornar honestas a CBF e as agremiações, tentando manter uma malandragem que nos deu 5 títulos mundiais. Como fazer isso? Futebol business, ele precisa ser organizado.
para que dentro de campo você possa criar jogadores que, enfim, possam sejam- brincar dentro de campo. Tá faltando brincar. Olha que pergunta fácil. Eu lembro em 2012 que o Corinthians nunca tinha sido campeão da Tá em Libertadores. São Paulo, O Tite falando, cara, não é guerra, é brincar, é se divertir jogando bola. Jogar bola. Como o Corinthians foi campeão. Mas tomou um sufoco do Chelsea. Aqui foi mais ou menos ali. Jogava com alegria, né? Jogava com alegria, conseguiu, com um time que conseguiu Você bater o notou cara Chelsea, o último que joga time. rindo, são Sorri- craques. exato. Messi, Ronaldinho Gaúcho. O Neymar é assim. Haaland. Olha pro rosto, pra expressão do jogador do Brasil que perdeu o pênalti antes de bater o pênalti. Cara, muita preocupação, muito difícil, Por falar sabe? nisso, muita gente do outro dia, não devia ter batido. Não, Perdeu Era a o pênalti, ordem né? do técnico, né? não, O Vini, né? o O Vini Vini tinha que pegar. perdeu um e fez dois contra a sequência. O Messi perdeu um pênalti, eu não sei que dia que vai ao ar, mas a gente tá gravando pouco depois do jogo da Argentina, né? É uma série de coisas, tudo. Exato. E o futebol, além do mais, ficou muito chato. Mas será que dá para combinar? É isso que eu quero saber, Beltrão. O Beltrão não respondeu. Vocês acham que é possível combinar uma organização europeia com gestão, Fora de campo. Isso que teria que ser fora criado. das quatro linhas, com essa manutenção dessa malandragem, dessa alegria que disse o Léo? Tem jeito de acontecer isso e quanto tempo levaria? Muito difícil, hein? Por isso que eu falo, Deve você muito tempo. a catarse, o sofrimento, Questão também de... sofrimento vai ser brabo, hein? Como chama? É questão Educação, né? Nós vamos questão sofrer, educa- mas nós vamos questão sofrer. cultural mesmo. Até ajustar Questão isso. cultural. Mas O problema é é como que- funcionam as coisas, não é? A gente está aqui, cara, e inclusive agradecer a TBR, que oferece aqui um copo bacana para a gente tomar uma água, câmeras de qualidade, Isso, levou tempo, um cenário legal aqui. Sem essa gestão, não tem como a gente vir aqui e falar besteira, ficar brincando aqui para jogar Verdade. o nosso jogo, jogar Ó, nosso jogo. você foi bem. Mas Será que tem um jogo Você foi bacana? bem, Precisa né? ter TBR. Você foi, Só que ó, Você você viu foi que bem, moral? mano. Que moral, bem, pessoal, foi bem. Tamo Foi junto bem, aí, Léo. aqui, ó. Muito É bem, meio foi de bem. dois. Não é? Mas é dizendo- verdade. tava dizendo A bem. organização para Só que a gente que possa brincar A aqui. Fala, Beto, TBR, fala, Beto. a TBR Ih, o Beto vai está jogar água no sendo, seu show. a TBR está sendo honesta com os seus Sim, aí. espectadores, com os seus convidados, com o seu apresentador, Com o em seu fornecer funcionário. toda essa estrutura. Olha, o Agora, que eles quais são tomaram os de cedo, interesses da CBF em ser realmente honesta com quem? A quem interessa Por isso essa que digo que nós fantástica vamos fábrica sofrer. de volantes que virou o Falei, futebol ele tem água brasileiro? no seu show. A quem interessa a fantástica fábrica de volantes que virou o futebol brasileiro? A alguém interessa. Você acha que à toa? Não. Acabaram Não, os jogadores. esse aí, onde nós Vamos vamos parar? fabricar jogadores Meu para a Deus do Europa. céu, precisamos parar, tá vendo como Mas passou o tempo? para a CPF, 27, É, tá para a vendo? CBF, interessante também criar um time bom e ser campeão. Vamos lá, Colina. Mas o que Vocês interessa fazem mais? Vocês viram onde é que a gente foi parar? Esse é o nível de uma discussão. Mas calma, hein? Calma que depois do break tem muito mais, mas uma discussão ponderada, serena. Vai ficar quente? Vai. Mas é nesse nível que a gente propõe fazer E pra vamos você. discutir no intervalo. Vamos, e vai continuar a discussão. Segura aí, Tá Montanha. errado. Muito bem. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Muito bem, voltamos. Então, assim, até para otimizar o nosso tempo, você está acompanhando a gente pelo YouTube, obrigado. Você está acompanhando a gente pela internet, obrigado mesmo pelo carinho da audiência, preferência e confiança. Você está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, ou de repente você está acompanhando pela Top, meu Deus do céu, obrigado. Acima de tudo, muito obrigado, porque nós estamos completando um ano organicamente crescendo, o que é mais importante. Então, assim, muito obrigado mesmo. Vamos, o assunto Neymar, ele rende. Então eu já vou lançar, porque aqui eu sou provocador mesmo. Quem responde são vocês. Está sendo desonesta a cobertura que está sendo feita no pós-Copa. Porque primeiro, ele que provoca o goleiro e não foi.
Então, assim, quem faz isso está exercendo uma certa desonestidade. É o goleiro que o provoca. Então, o goleiro comete essa provocação. O Odegaard lá, e ele tem essa personalidade mesmo, sempre teve. Sim. O cara vai fazer uma graça, tá perdendo o jogo. Eu não aceito na minha resenha. O Jarbas provavelmente não aceita também. Ele vai lá e dá uma no cara. E faz o gol de pênalti. E do jeito que fez, ele vai lá e fala o gol, escuta, comigo não. Então, se fosse o argentino ou o colombiano, era raça. Se é o Neymar, é tudo que estão falando. Então, assim, começando pelo Léo. E o Neymar, Léo? Olha, o duro é o tributo pago pela glória, pela fama, não é nada, né? Duro é pagar por dinheiro. O Neymar, existe muita inveja, sabe? O garotão está com mais de 6, quase 7 bilhões de patrimônio dele, coisa aqui. Muita inveja do garoto, por causa do partido político, pensamento político, né? Tem a besteira. Mas eu não vou nessa, não. Para quem está chegando agora, tem duas situações que o levam a ser massacrado assim. Sim. Ele se posicionou politicamente uma vez, coisa que ele não fez mais, e tem a questão do pai, que cercou tudo, foi isso mesmo. Se especializou em manter toda a grana para a família. Tá. Não deu para intermediário, nem subserviência. Pai, a emissora ficou ali, a ponto de tomar as decisões que quiseram tomar ao longo da vida. E isso trouxe muitas inimizades. E esse papo da política, só uma vez que ele se pronunciou o outro lá, o candidato. Agora, aqui nós estamos num bate-papo. Tem direito de se posicionar. O lance do começo do Pedro, aquela provocação, é uma coisa da aborto, assim, legítima defesa, sabe? O cara encheu o saco dele, ficou provocando ele. Quem começou a provocação foi o Noronha mesmo. Foi o goleiro. Fez normal, não agrediu, nem nada. Tirou saindo. Agora tem uma desonestidade. Agora querer crucificar ele por causa disso. Que é isso? Vamos ser. Falando de desonestidade. Muito injusto. Pego muito no pé do Neymar. Vamos ser honestos. Não merecia. Vamos ser honestos e dar o nome aos bois aqui. Uma transmissão que eu vi no dia do Brasil e Noruega. Não foi nem. Foi uma covardia. Aquela comentarista da TV Globo, Ana Thaís Matos, junto com Ana Thaís e o Everaldo narrador. Eles começaram a tacar pedra no Neymar de um jeito, um pouquinho antes do pênalti, inclusive, um pouquinho antes da provocação, eles começaram a chincalhar de uma forma panfletária para cima do Neymar. Porque tava 0-0 a hora que ele entrou. O que ele fez? Não sei o quê. Gente do céu. Isso é o amadorismo do amadorismo. Foi o amadorismo. Ela perdeu o jogo porque ele foi discutir com ela começou a incentivar aquela coisa de um levante popular. Vamos incentivar, vamos tacar pedra na Geni aqui agora. Vamos jogar pedra na Geni. Um pouquinho antes do pênalti. Um pouquinho antes. Eu não me esqueço disso. Porque estava 0-0 quando ele entrou. O que ele fez? Espera um pouquinho. Vamos ser justos agora. O Jarbas falou de atitude. Não estou defendendo discutir, brigar, provocou antes, provocou depois. Não tem essa. Qual era um dos poucos jogadores da seleção brasileira que estava sangue no olho ali? Ele. Que estava com vontade de fazer alguma coisa, demonstrando raiva, que mais chorou depois do jogo. Isso, exatamente isso. Sabe? Que tinha aquele componente passional tão cobrado que a gente mesmo cobrava, tem que ter paixão a camisa. Eu acho que Será que é naquele difícil as pessoas admitirem que o único com paixão a camisa era o cara mais odiado pela imprensa e não pelo povo? Porque tá chato, hein? Tá chato. A imprensa vai de um lado e o povão vai do outro. Naquele momento, o Neymar estava tentando criar algo novo no jogo, algo que pudesse mudar e tá certo. Se o Brasil consegue virar, empatar, ele seria um gênio. Se o Casemiro trouxe aquela bola para ele. Agora, por outro lado, eu acho que o Neymar não deveria ter sido convocado. Eu acho que o Neymar não tem condição física para entrar num jogo como esse, pegado nesse ritmo e resolver como se esperava de o Neymar resolver. Então é até, cara, quando você coloca um jogador que vem de um mês e meio parado, um mês e meio machucado, sem ritmo de jogo, ainda que ele seja o Neymar, de 6 meses ou um ano que ele não vem jogando o que se espera de um jogador do nível do Neymar, e aí a gente cobra como se ele tivesse que resolver. É injusto isso. Eu acho que o erro foi a convocação do Neymar. Eu acho que o Neymar não devia estar lá naquele momento. Eu mantenho a minha opinião. Eu acho que não. O Neymar de antigamente, Neymar do Barcelona, e você achar que ele vai resolver nesse momento é difícil. Mas ainda assim, esse Neymar que entrou
Sim. ele tentou fazer alguma coisa no meio de uma mediocridade predominante. Tentou. Ele tentou fazer alguma coisa. No Santos, se não fosse o Santos caía se não fosse o Neymar. Fez gol olímpico, gol de falta, assistência. Eu ainda acho que Exatamente, Agora, porque mas ele por foi outro lado a gente convocado, teve ele o subiu o Neymar. sarrafo. Isso foi como a intenção do Ancelotti, ele motivar o banco. Porque ele respeita, ele entra em campo a galera. Exato. Chama É, o é uma- presença dele no uma elenco, presença. né? Mas eu não dele. vejo o Neymar como uma pessoa que vai resolver um jogo desse agora. Sim. E a Mas gente você tem acha o que Neymar não? e É o aí que Vini tá. Júnior. E aí vem a outra- Foi a prova. Então, ele não, resolveu. mas Eu calma. já penso diferente. Então, Nesse mas pera caso, lá. Eu botava ele desde o início. Não, Ou vai aí, ou racha. eu penso que nem o Léo. Machucou 10 minutos, 15, não dá nada. Espera um sai. pouquinho. Então agora nós entramos Aí, numa. o Nós rescaldo- entramos no si. Sim. Porque o resultado está O dizendo resultado outra que ele não coisa. resolveu. O resultado está dizendo outra coisa. Mas se É. o seu Ancelotti decide permitir ao Brasil jogar como o Brasil, porque não adianta você botar o Neymar lá na frente com 2 linhas baixas. Meu Deus do céu, isso é básico no futebol. Você tem 5. Você tem 5 caras em cada linha, 10 jogadores. Inclusive com o Vini Júnior e o Hendrick Você não fez a vindo Noruega? ajudar a Noruega fez marcação. o esquema seu tática certa para favorecer o trabalho do favoreceu o trabalho do Haaland. Fiz 2. Será que de repente Jogou não em função deveria dele. e não Andou o jogo seria? inteiro, andou o Será jogo que não inteiro, seria Haaland. uma possibilidade? Porque se o Sim. Neymar não tem mais o drible, Léo, Sim. você não vai mais driblar 4, 5, ele pode driblar 1 e achar um passe. Então, mas com linha baixa não dá. Mas o Ancelotti treinou isso. Então, eu acho que treinou. Foi pensado Então, mas nisso, eu acho que nessa treinou. Porém, o jogo, a Noruega foi empurrando para trás e o Brasil não tinha alternativa. Então, eu acho que foi uma circunstância do jogo, o Brasil se apequena durante o jogo, e aí quando ele faz a mudança e ele inverte o sistema tático, ele inverte. Aí ele vai para o 4-3-3. Mas só que não vai no 4-3-3. Fica 10 caras para trás da linha da bola. Para trás. Para trás da linha. Agora, Então não jogou para explorar aquele cara. Não jogou para num contra-ataque tentar alguma coisa, dar a bola nele numa condição boa, ou pelo menos para ele inverter, pra ele Isso. fazer, para ele sair da posição de falso 9, ele vem, pega a bola para tentar encontrar o Vini ou o Hendrick. Não aconteceu isso. ajudar ele. Então aí eu quero ouvir Abastecer vocês. bastante ele. Isso poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido. Isso não é nenhum, eu não tô, isso não é nenhum devaneio. Não, o italiano Natural não joga seria bola isso. assim. Mas eu vejo um Nesse problema jogo, tático aí, porque o Você tá Vini, entendendo? o Vini não marca. O Hendrick marca Não, muito mas eles mal. iam recompor, né? E a dificuldade que o Neymar tem também de fazer esse de volta, Não, tem mas 3 aí jogadores mas na aí- frente que não marcam, eu vejo um problema. Então, e mas aliás, aí- foi o problema que a gente teve Então, nas ali, finais, então, né? mas veja, Aí mas vieram veja, os o Hendrick volta, embora não seja um marcador. O Vinícius também volta. E aí ele tem 3 volantes no meio campo. Então o Brasil, do ponto de vista da marcação, estão falando aí que essas alterações modificaram. Não, modificaram nada. Você tinha lá os 4, depois na frente você tinha, você tinha 4, 6, 1. Você tinha 4, 5, 1. Caramba, você tinha o Vini e o Hendrick, mais 3 volantes. Um na frente. Cara, você tinha 4, 5, 1. Então, Você tinha 9 jogadores, 10 jogadores para marcar. A gente- Agora, correu. não podemos esquecer o lance lá do Ederson, É isso, né? isso que eu ia falar, exatamente. Você sabe- Quando você tem essa chegou marcação, a ver beleza. isso, o Ederson, quando ele entra? O primeiro gol da Ah, primeiro Noruega. gol. o goleiro reserva. Não, o Ederson, Ah, o o volante, que vem pra cá, vem Sim, conversar sim, com sim, alguém sim. e deixa espaço lá. Pois é. Que justamente é o espaço Fim que é da ocupado picada, hein? pelo ataque sim, da Noruega. lembro. Ele vem conversar com o lateral esquerdo aqui, Pois o é. espaço que ele tinha que ocupar no meio é ocupado pela Aquilo Noruega, foi demais. a bola vai pra Aquilo ponta foi demais, e a foi gente demais, correu foi atrás. demais. deixou cruzar, tá o Haaland fingindo de morto ali. esquecido. É. Lembra o nome do goleiro? É, o mesmo nome do goleiro. É, o Ederson é o goleiro reserva Ô, também. Léo, Sim, sim. você acha que é o último craque do futebol brasileiro? Não vamos ter mais, pelo menos por um tempo? Olha, é muito difícil. O futebol brasileiro tá chato em geral. Do Brasileirão, por exemplo. E agora ele vai acabar, Eu tô porque a cheio tendência já. é acabar. Sempre desculpa. Esse o treinador do seu time, o melhor time do Palmeiras. Brasil no momento, né? o Filipão não, ligando. o Abel falou. É o Abel, falamos o Abel aqui, ó. É o Abel. Alô, Abel. O Léo tá dando entrevista agora, tá? Não tá dizendo. Nós estamos numa entrevista, agora Tava ele não vai dizendo, né? falar. Igual cobrar, tá? Entendeu? Muito chato. Quer dizer, perde o jogo. É o árbitro, é o VAR, é o gramado sintético, é o calendário. Umidade Falam relativa tudo do e não ar. falam da qualidade. O Brasil perdeu muito. Os outros cresceram. Equador deu uma melhorada.
Já o Uruguai, tadinho, não cresceu muito não, sabe? Não progrediu, os outros aprenderam logo. Ô, Léo, Eu posso fazer uma provocação? Lógico, James, não existe caramba. mais bobo futebol, é verdadeira essa frase. Agora, estamos ficando bons. Faça a provocação. eu acho que vocês da imprensa têm uma certa culpa nisso também. A gente está falando da falta dessa coisa sisuda que virou o futebol brasileiro, a falta da brincadeira, a falta do improviso. Vocês da imprensa. Aí quando perde, vocês da imprensa, é um vexame, uma vergonha Nós perder. exageramos, né, Léo? Tem que cortar a cabeça desse técnico e jogar para os lobos, as cobras, porque, sabe, tá faltando a gente Ele ver tá o demais. futebol Ele tá de um demais, jeito hein, mais meu? leve, Ele tá uma demais, hein? brincadeira. Ele não tá Não demais. tem isso mesmo. Não tem Precisamos com ele, meu? brincar como o senhor brincava nas colunas Sim, do aconteceu, JC? meu, com ele? Talvez, eu não Aconteceu sei. alguma coisa que o senhor esteja sabendo? Eu tô bravo. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Ele tá demais, hein? Não, ele tá. O que ele tomou de vir pra cá, Tá, o mano? torcedor Não, se ele irrita tá aqui, fácil, o nossa. jogador. A gente tá sem paciência com todo mundo, Tá, no trânsito, tá assim mesmo, no viu? trampo, É no verdade. futebol. No O cara- futebol, A Deus, gente, o que nossa ele tomou? o futebol brasileiro é um reflexo da nossa sociedade? Pergunto eu. Ah lá. Foi bem. Você foi. Agora você foi um Avalone. mas realmente tá Um chato. Avalone viu? corintiano. Exato. O Mas que ele o- falou que foi ver a sogra. O que ele tomou? Aqui tá, ó, o Tinha alguma negócio coisa, é o seguinte, tomou remédio da sogra, só O pode pessoal ser. faz muita comparação com Beijo outras pra todo épocas, Dedezinho. com outras- Não, você tem o Abel, porque Outras épocas. no momento do futebol brasileiro ele é o melhor do momento. E que ele é bom, vários títulos. Léo, Mas boné, ele é boné, muito boné, chato, boné, boné, Ele é boné. muito chato, viu? Ah, chato. Sempre Exato. Abel quieto, coitado. Vai Abel. achar, vai ligar de Mas novo. tá, velho. mas ele é gente boa. Viu? E Super pra legal, fechar, ele é legal. Pra fechar o assunto Neymar, que o tempo passa, que é um negócio maluco. Não deve surgir um outro tão cedo. Porque, por exemplo, eu acho muito difícil. O muito Hendrick difícil. e o Estevão, Sim, que já sim. tem 19 anos, o Ryan, que tem 19 anos, Sim. o Luiz Henrique, acho que um pouco mais, né, uns 20, mas é pouca coisa também. Não sei agora a idade 21, do 22. É novo. sim. Aliás, que não Eles voltaram estão muito jogando. longe, Muito né? longe. da época em que o Neymar tinha essa idade. Sim, Porque o Neymar ele começa fazendo coisas extraordinárias muito novo. é. E os que a gente tem hoje como expoentes, eles não estão nessa fase, não evoluíram ainda o que o Neymar já tinha naquela época. É. Você acha que vai demorar muito, Léo? Vai. pra Eu surgir um novo? não, sinceramente, como eu estava dizendo da frase que o pessimista é de tudo chato, né, Léo? O pessimista é Tinha chato. esse negócio, essa frase aí. Pessimista é Mas, chato. infelizmente, é por aí mesmo, viu? Muito difícil. Pode ser que Então- aconteça, mas vai levar tempo pra caramba. Então, antes da gente falar... Ah, não, já vou aproveitar já. O futebol mudou? Quem é o melhor jogador do mundo hoje? O Mbappé? O Messi tá acima A de melhor mas tem seleção, o melhor 49 time mas de vai anos. futebol acabar do mundo também. é a França. A França é o melhor time de futebol do mundo. O Mbappé hoje... Vai, vamos colocar O os melhor jogador do principais mundo hoje não é o que tem potência, Pra mim que é o um Messi. cavalo. Pra mim é o Messi que- mesmo. O Messi. Messi continua com Sim. 39 Com anos. 39 Mas anos. tem um negócio aqui que eu vou falar e é polêmico, mas como aqui Sim. só tem o critério do Colim, Sim. o Messi ele foi formado, a compleição física dele, Sim. a composição corporal e física dele foi formada por um hormônio chamado GH. O Messi era muito pequenininho. Ele foi criado em Barcelona, ficou E ele 11 foi anos criado lá, no né? La Uma Masia, coisa assim. em Barcelona. Ele é de Só que ele Rosário, passa mas- por sim. um tratamento depois. Quem Olha só. tiver vendo, e vocês, Sim, eu sempre digo isso. É claro que isso prejudicou de alguma maneira, ou de repente favoreceu. Sim. Não, o cara é muito talentoso, muito acima da Fora média. de série. Porém, ele é uma máquina. É. Ele é uma máquina. Se ele Vem cá, quiser, ele joga Também, sinceramente, meus amigos, está confirmado essa notícia. até 50 Que ele tem um anos. pouquinho de autismo mesmo, é isso? É? Não, isso Isso, nunca ninguém nunca. É, Mas nunca essa foi do comprovado. Seria GH, Asper. Ô, Zé, ô, Seria Léo. Asper, eu acho. Mas não. ô Léo, essa do GH, Sim. ele tem que tomar, porque ele é muito pequenininho. Sim. E ele toma um hormônio chamado GH, que é o Sim. hormônio do crescimento. Então, para ele crescer, toda a estrutura de articulação, tudo muscular, teve que desenvolver junto. Sim. Então, ele seria uma criança muito pequena, raquítica, e ele passa por esse tratamento até a adolescência. Então, você vai me perguntar, mas isso fez com que o Messi... Não, ele não cometeu nada errado. Até porque na Europa é permitido fazer isso. É. Então, se constrói atletas com base em questões hormonais. Mas o Messi tinha essa peculiaridade. Sim. Era muito pequenininho e tomou. Então, ele é uma máquina.
Exatamente. Então, a gente sempre tem que levar isso em mente. Super Mas talentoso isso desabou no Talento Messi? não Óbvio que influenciou não. no talento. É óbvio que não. Não fez nada contra a Sim. lei, contra a regra. Certo. Porque num certo momento, se você utiliza esse Claro. tipo de hormônio, é doping. Mas ele fez na época de formação. Então, isso era permitido e não transgrediu nenhuma regra. Mas só que a composição física do Messi, ele é uma máquina. É como foi Então- Pelé, é um predestinado, viu? Mas Pelé mas não existia isso na época. É, Pelé sim, era um sim, predestinado. Então, enfim, é só pra gente... Então, assim, o cara hoje é o Messi. Quem vem depois? Mbappé. Sim. Que é potência, Por drible aí. e finalização. É, E vai depois bater pode todos pôr os outro. recordes, que está com E 3 vai Copas bater. do Mundo, o Messi está com 6, estão É, empatados ali. Não dá para botar 5 é. do brasileiro entre os 5. Não, acho que tem 10, viu? Messi, Mbappé, Kane, Haaland. Acho que não. Mas o ponto que eu queria chegar é que nenhum Arrascaeta, desses... tem um jogadorzão. É, o Fez Arrascaeta, falta pro talvez. Uruguai. Nenhum jogadorzão. desses é um meia. Arrascaeta. Um meia com Não tem um sabe, meia super cerebral, né? driblador. É. Cara, é cara que parte pra cima, vamos lá, super físico. Isso o Brasil tem. O Brasil não tem o Arrascaeta, por exemplo, não tem um... Volto a Um perguntar, cerebral. por que não tem? Exato. Por que não aparecem mais? Por que não criamos? Por que não criamos? Será Nós que a estamos nossa criando água lateral, ficou zagueiro, ruim? volante e... Fantástica fábrica Falta de volantes. incentivo, organização e incentivo. Os Estados Unidos não. Ela está sempre, né? Olimpíadas. Então o problema está na base, na sua opinião. Entendeu? Na base Eu acho que é também. um dos problemas. A É um dos França problemas. acordou para isso e virou um time coletor. Caramba, Eles que coisa foram a França. buscar. A Que França, coisa mas a França hein? acordou. Ela Os foi, times franceses, mas ela soube. Champions agora, direto. Mas a seleção, Copa do a Mundo. própria seleção Meu Deus francesa, do céu. ela aceitou a realidade Isso dela. não é obra do acaso. Precisou... A primeira questão para você resolver um problema, o primeiro passo é a aceitação. Né? Como é que é a aceitação? Tem a fase da negação, a aceitação, e depois você vai conviver ou combater a situação. A França aceitou o problema dela. E aí ela foi atrás E ela de resolver. virou um time coletor. É. Ela vai atrás. O Brasil fez o contrário. É. Ele se auto-sabotou. É. Ele auto-sabota os seus talentos lá na base É. para fabricar volante. É. Eu vou, antes da gente passar, então, você vê, já estamos finalizando. É um negócio impressionante como passa quando a prosa é boa, né? É um negócio impressionante. Então, assim, para não passar em branco, antes das considerações finais de cada um, eu preciso dizer por que eu admiro o Neymar. O porquê da minha admiração. Porque não é só pelo futebol. O futebol dele foi muito acima. Por 16 anos ele segurou, ele levou nas costas uma seleção brasileira e ele não tinha ninguém sequer à altura para dividir responsabilidade. Diferentemente das seleções de antes. Para pensar, você com toda a sua... Pega 70, Pelé, Gerson. Então você tinha vários líderes. E o Neymar, ele manteve essa coisa do chorado, ficar indignado, do provocado. Então, se é que a gente pode dizer isso, o Neymar é o único que talvez tenha representado as gerações anteriores com aquela paixão por jogar na seleção, indignado. E a minha admiração por ele é mais ou menos aquilo que eu senti quando o Ronaldo jogava. Também fiquei chateadíssimo quando o Ronaldo jogava. Mas o Neymar, ele tem uma coisa que, na minha maneira de entender, representa bem o povo brasileiro. E não quero nem colocar isso em discussão. Mas ele é o cara que... Esse mundo judia tanto da gente, as pessoas tiram tanto da gente hoje, no mundo de hoje, as pessoas tiram muito, batem muito, esculacham muito, são... Enfim, o mundo hoje está assim. E o Neymar é aquele disruptivo que não aceita. Ele não aceita o cara fazer graça, ele vai lá e dar uma porrada. Se o cara provoca ele vai lá e fala, escuta, se você me provocar, eu vou pra cima de você, Bateu, eu vou bater levou, o pênalti, história, e eu vou né? bater o pênalti, eu vou te humilhar. Não mexe comigo, eu vou te humilhar. Então, eu me emociono mesmo quando eu vejo, de saber que o cara vai parar, porque ele é aquilo que nós não podemos ser. Parem para pensar, não está em discussão, mas só parem para pensar. Ele é o cara que dá um pontapé se alguém faz graça. Ele é o cara que responde com escalonamento de força a uma provocação. Ele é o cara que ele chora, ele cai, ele levanta. Então ele faz aquilo que muitos de nós, muitos, gostariam de fazer e a gente não pode, por uma série de razões que nos limitam. E o Neymar, com o talento que tem, com a personalidade que tem, com o mental que pode tem, fazer, né? ele fez. Tanto que a última imagem que nós vamos ter do Neymar na seleção brasileira Chorando. é ele respondendo, então, não. em campo, é ele respondendo
há uma provocação injusta, Norueguês, né? ele bota o goleiro e fala, escuta, bobão, comigo não. É. Eu não mexi com você, comigo não. E depois a gente vai ver um cara emocionado, único, chorando a desclassificação numa Copa do Mundo. Então, a minha admiração por esse cara, ela vem por esse motivo. Ah, mas Neymar Zé, eu quero que se lasque. Mas ele é aquilo que nós, em algum momento da vida, gostaríamos de ser e não E o pudemos. futebol precisa dessa loucura. O futebol precisa E agora dessa eu assim, O sinto futebol um pouco de precisa de sangue tristeza na para esse veia. cara parar. Sangue na veia, emoção, Enfim. sim. Não sei, quer comentar alguma coisa? Fica à Cara, vontade. eu quero sim, porque eu entendo o que você está falando sobre o Neymar e eu acho que existe sim esse aspecto. Por isso ele é o Neymar, por isso ele tem tanta gente seguindo ele, tanta gente que gosta dele. Eu, do meu ponto de vista, eu não sei se vocês viram aqui o post que a CBF colocou nas redes sociais ali do pós-Copa. Um grupo de jogadores no meio, todos fechados, abraçados, com a cabeça baixa, falando alguma coisa, provavelmente depois do jogo ali, mostrando a união daquele grupo. Eu acho que o futebol brasileiro, a seleção brasileira, é sua, Colim, é sua, Léo, é sua, Luiz Beltramin, é nossa. Eu gostaria de, ao final dessa Copa, em vez de ter um cara discutindo com o goleiro, com o jogo já quase acabado, e o Brasil quase... Eu gostaria que o Neymar viesse a público, que não seja o Neymar, outro jogador, o técnico, o presidente da CBF, e falasse, cara, erramos. Tivemos um problema aqui, tivemos um problema ali, vamos tentar melhorar isso. Nós erramos. Levanta o rosto, mostra o rosto nessa hora da derrota. Eu gosto de jogador que faça isso. Eu acho que a gente precisa, eu acho que a gente tinha que ter um líder que pudesse falar. Isso, né? Tá faltando E, cara, isso, né? erramos. O cara chegar e... Temos que assumir. A Noruega foi melhor. Parabéns pro Haaland, que a Noruega vá pra frente, aceita a derrota, Exatamente, saiba perder exatamente. e vamos em Pronto, frente. mas Aceitando os erros, seria vamos lá. Fruto Seria- da falta de personalidade. Falta de Ele personalidade, ia ganhar mais ponto comprometimento com todos nós que somos a Verdade. E seleção não brasileira. estamos nem falando Ia de ganhar muito patriotismo, ponto. essa coisa. Eu acho. Ele ia ganhar muito ponto. pacheca, não. Suas considerações finais, senhor Luiz Beltrame. Minhas considerações finais vou completar. E não se trata nem de patriotismo, nem de pachequismo, qualquer coisa. O cara tá lá, a Copa do Mundo é um negócio bilionário, que é grana, beleza. Então tem a personalidade para correr atrás dessa grana que seja. Mas é atitude, personalidade, sangue na veia, emoção. O Neymar teve isso, bem ou mal. E aí, Léo? Olha, eu fiquei... As considerações finais do mestre. Estamos tristes, né? Sim, não tem como não ficar. Olha Porque a a gente paixão tem do alma de brasileiro, esportista, né? É o café da manhã do brasileiro, É. o assunto. O futebol realmente, pra gente, é uma religião, não é verdade? Sem dúvida. Mas é claro, triste ter que seguir em frente, porque também do outro lado, a vida não se resolve no futebol, né? Tem que pensar no trabalho, na família, coisa e tal. E olha, foi um prazer participar desse programa. Grande prazer mesmo. Viu? Foi Muito gostoso? obrigado, Alexandre Colim, meu. Mas foi bom? Você sabe que você é meu mestre, né? Não, é um jornalista espetacular e uma Um enganador, você é um humana enganador. fora do Camarada, sério. camarada de simpatia, um show de bola. Tchau, tchau, tchau. Posso falar tchau rapidinho? Ficar Não, desabafando, pode, né? ainda temos 2 minutos. Obrigado pelo convite mais uma vez, É, Colim. Sensacional a resenha, maravilhoso. Eu quis E eu falar pra unir você. gerações aqui para a gente poder ter uma discussão gostosa. Maravilhosa oportunidade. E vou repetir o que a gente Eu falou acho até que na... tomou alguma coisa em casa. Ah, foi, não. Depois Eu a gente acho. conversa. Ó, vai ficar pesado o buffer para carregar É, depois o porque é pesado, do YouTube lá. Maravilhoso, uma Deus grande do céu. honra também. Rapidinho, a gente Manda. está falando de tristeza, mas vou acabar com alegria, vou acabar com uma mensagem positiva. Boa lá, tô falando. A partir do futebol, Ele tomou. a partir de uma derrota, Hum. eu tô aqui conversando com o Léo É a de Brito, catarse eu grega. tô aqui conversando com meu amigo, batendo um papo com meu outro amigo. Prazer é todo Meu pai seu. me ensinou a curtir futebol e, cara, o futebol tá comigo. Eu sou jornalista esportivo, porque meu pai pegava aquele molequinho desse tamanho, sentava no colo e a gente assistia o jogo Levava. do Corinthians Sensacional, junto. E sensacional. o Corinthians perdia, e beleza, e amanhã a Normal. gente ganha. A próxima Copa que a gente ganhar, você vai ver a festa que vai ser. É. 77 do Corinthians. 77 só existe porque a gente ficou 23 anos sem ganhar título. 93, nossa. É Será que a isso, vamos catarse que grega? vamos. Vamos ter que viver nossa catarse Vamos grega? empurrar, Sim, deu sim, Sísifo, sim. empurrar Você já a pedra pensou lá pra Brasil cima e embora sair da chega. fila? Vamos sair da fila em 2030? O sair da Ó, fila... tá combinado, então, legal. 2030, depois Nós da Copa, voltamos Léo, aqui. você, Beltra Ó, e mas Colim, tá, todo mundo aqui, Não, é ó. vem daqui a 1.380 dias. 1.380 dias. Todo mundo aqui em 2030, hein? Quero ver. Obrigado. É, por aí. Valeu, né? Você é meu meu irmão. brother.
Você é meu Eu ia falar, brother. é por aí Deixa mesmo, eu né? quebrar o protocolo aqui. É uns 3 mil. Você é meu mestre. É uns 1.200 por aí mesmo, né? É. 365 dias do ano, é um 1.400. É, 333 são, É. tá por aí, 1.500 dias a gente volta aqui e conversa com a galera aqui. Ai, meu Deus. Dito isso, ponto final em mais essa edição do nosso E aí, Colim. Muito obrigado, hein? Sexta-feira, às 8 da noite, agora essa sexta, às 8 da noite, na segunda, na Top FM em 101,3. Muito obrigado. Você viu que foi uma discussão propositiva, né? A gente tem opiniões diferentes, mas a gente não precisa discutir. Eu discordo do brigar. Beltra. Eu também. Eu discordo, o Jair tomou alguma coisa. Tchau, pessoal! Até sempre! O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto.